Olá, estamos no canal 7, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Hoje eu vou conversar com o apóstolo Paulo Velasco, da igreja Semeando Amor. Pastor, eu chamei de apóstolo e chamei de pastor, mas é assim que nós vamos convivendo até eu saudar e resolver a minha ignorância. Mas eu queria colocar essa câmera aqui para a sua disposição para os seus cumprimentos iniciais. Olá, povo amado, é um prazer para mim estar aqui hoje, junto aqui do meu amigo Erval, e tendo a certeza que você do outro lado também está sempre ligado nessa programação. Pastor, em primeiro lugar eu queria pedir licença a tratá-lo de você. Apesar de saber que você é um pastor, é um apóstolo, mas eu gostaria de tratá-lo em função... aqui no programa eu me sinto mais à vontade quando eu faço dessa forma. Tem problema? Nenhum, Erval, fique à vontade. Então, agora eu queria começar de um determinado assunto. Apesar de eu falar sempre, e depois eu quero partir para a sua vida pessoal e religiosa. Mas eu queria primeiro uma explicação com relação a sanar a minha ignorância no assunto. Eu te chamei de apóstolo e agora de vez em quando eu te chamo de pastor porque eu erro. Na minha ignorância, o apóstolo era inferior ao pastor. Mas depois eu fui raciocinar e o apóstolo são aqueles 12 da ceia de Cristo. Quer dizer, eu sou ignorante, mas não sou burro, não é isso? Erval, a sua dúvida, quem sabe seja a dúvida de quem está em casa agora. Com certeza. Essa questão do apóstolo, na verdade, o apóstolo ele não deixa de ser o pastor. Mas dentro de um nível eclesiástico, nas igrejas evangélicas, o apóstolo está ali no último ponto. Até quem brinque, que agora a próxima unção é quando eu morrer e for para a glória. O que espero que não seja agora. Com certeza. Mas é inevitável. É inevitável. É inevitável. Mas a questão do ministério apostólico realmente é que para que a gente possa exercer uma cobertura espiritual até sobre outros pastores. Hoje nós não temos apenas o rebanho da Semeando Amor sobre nossa direção. Mas temos outros pastores que pertencem à nossa convenção, que também estão debaixo de nossa autoridade espiritual. Veja bem, não entro lá nas igrejas deles para dizer como eles devem fazer, mas eles encontram apoio em mim no que diz respeito à oração, a estar os instruindo de alguma forma. Sim, entendi. Quando você deve dar uma reciclagem, né? Não é isso? Exatamente. Todo apoio que eles logístico. Com certeza. Pastor ou apóstolo Paulo, aqui eu trato do telespectador, o programa paga que o telespectador saneia a curiosidade dele da mesma forma que a minha. Sim. E aqui uma coisa que eu acho muito interessante: ninguém nasce apóstolo, ninguém nasce pastor, ninguém nasce religioso. Eu queria então saber de você assim, o momento que te instalou. Eu não precisa nem ser assim da conversão, eu não estou falando disso. Eu estou falando assim, nasceu já em criancinha, já mexia com isso, já falava, a família sua já era religiosa. É isso que quer dizer, como que isso aconteceu na sua vida? Não é exatamente, a minha pergunta não é exatamente quando você se entregou a Cristo. Sim. Não é exatamente isso. É quando que isso aflorou, qual foi a razão, qual foi o motivo, qual foi a mola propulsora disso aí, que detonou isso aí. Bom, eu nasci realmente em uma família religiosa, mas não na fé que eu professo hoje, não evangélica. Eu nasci numa família religiosa, mas católica. Eu sou de berço católico e sempre fui um católico praticante, né? Aprendendo ali toda aquela questão da igreja católica, todos os seus costumes, com os meus avós, com a minha mãe, né? Muito católica por sinal, devota de São João Batista. Eu era devoto de Aparecida. Eu ia todos os anos, eu fui durante 6 anos seguidos. Aparecida do Norte, naquele período de festa lá da padroeira, eu ia até lá. Aquela excursão fatídica. Exatamente. Eu ia para fazer as minhas promessas, para pagar as minhas promessas. Então eu estava bem envolvido com o catolicismo, bem envolvido. E agora eu quero fazer uma colocação, porque o evangélico não faz o que o católico faz, que é cultuar as imagens. Não. Muito pelo contrário. Não. Mas depois isso é uma outra história. Isso. Eu queria que você se ativesse a me contar exatamente isso. Como é que foi que deu esse estalo? Se você estava vivendo num berço católico, porque eu também sou católico, apostólico romano, não praticante. Sim. Aí é outra situação. Né? Você era um praticante. Sim, bem praticante. E aí? Mas começaram a acontecer algumas coisas na minha vida, eu já casado. Algumas decepções com pessoas,
sofri aquilo que todo ser humano sofre, que é a ingratidão de outros, traição de amigos, né? E eu me vi numa situação complicada. Entraram pessoas em minha vida que acabaram, por acreditar, por confiar demais nessas pessoas, eu expus demais a minha vida, eu confiei demais nas pessoas. E você sabe que quanto mais você confia em alguém, aquela pessoa acaba traindo a sua confiança, quanto mais você gosta da pessoa, a decepção é maior. A decepção é maior. É bem grande. Sofrimento é grande. Sofrimento é grande. E quando você não tem relação nenhuma, aquilo é comercial, acabou. Você já até espera alguma coisa. Você está em stand-by. Mas quando você tem aquela relação de irmão mesmo, então a pancada causa uma dor. Quando é próxima demais, próxima demais. Dói muito. E aquilo me colocou dentro de uma angústia. E essa angústia, por sua vez, veio a gerar uma depressão. Então eu fiquei desenvolvendo ali um quadro depressivo, Evaldo. E buscando dentro da minha religião a solução, buscando dentro daquela fé que eu professava a solução, só que eu não a encontrava. Toda aquela logística da Igreja Católica, todos aqueles rituais da Igreja Católica, de se curvar diante da imagem, de acender a vela, ou seja, eu não quero entrar a fundo nesses dogmas, mas tudo que eu aprendi a fazer desde a minha infância, no que diz respeito à fé, eu estava fazendo. Só mas não que te trazia não resultado. Me trazia o resultado, não me trazia o resultado. Foi quando eu cheguei no último estágio, quando eu decidi cometer o suicídio. Eu decidi cometer o suicídio, mas naquele momento eu tive um encontro com um Deus que ainda não me fora apresentado, de uma forma que eu ainda não conhecia. Você estava no fundo do poço? Eu estava no fundo do poço. Quando eu olhava para mim, eu não via mais uma saída, eu não via mais uma solução. Veja bem, eu não queria acabar com a minha vida, eu queria acabar com o meu sofrimento. Finalizar o problema. Finalizar o problema. Mas como eu já havia tentado isso de todas as formas e não consegui, então a minha última saída dentro da minha mente era cometer o suicídio. Se eu morrer, esse sofrimento vai terminar. E de alguma forma sim, né? Pelo menos terreno, materialmente aqui você resolveria. Terreno. O que não é a solução. Não é a solução. E com certeza quem sabe, quem está em casa agora, Evaldo, pode ser que esteja passando por uma luta. Fique à vontade, pode usar a câmera. Você que está na sua casa agora passando por uma luta e você já até pensou em tentar contra a sua própria vida. O que eu quero dizer para você é que você está equivocado. Você não está tentando acabar com a sua vida. Você está tentando acabar com o seu sofrimento. São coisas bem diferentes. E essa não é a saída, pode ter certeza disso. Veja só, eu acho que é o limite do limite. É quando você está depressivo, que você chega a essa situação, é o limite do limite. Você não tem mais aonde recorrer. Evaldo, enquanto as pessoas olham para você e dizem que você não vai dar certo, tudo bem. Tem muitas pessoas que você não encontra a porta de saída. Agora, a grande dificuldade é quando você olha para dentro de você e você começa a imaginar, realmente não tem jeito para mim. É quando você olha no espelho e o espelho diz que quem está diante dele é um fracassado, é um derrotado, que não vai ter jeito. Aí, pastor, quando você chega a essa situação, não é porque você já perdeu a fé? Sim, perdeu a confiança do que o amanhã pode ser. Você não tem mais uma perspectiva de futuro melhor. E isso, com certeza, a fé já foi embora há muito tempo. Eu vou falar por mim e quero depois que você continue aí a sua colocação, porque acho que você ainda não chegou ainda no finalmente. Mas eu acho assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não perco a minha fé. Eu tenho uma fé independente de religião, porque eu também eu raciocino assim, Jesus Cristo, ele não nasceu no berço católico, ele não tinha religião, né? Até onde eu sei, ele não tinha religião. A gente tem hoje o cristianismo, que tem essa quantidade, um elenco de religiões, mas ele, na realidade, ele não chegou e disse assim, olha, eu sou católico. Essa é a minha igreja, essa é a minha bandeira. Ele não tem... Eu acho que, por exemplo, Jesus fez uma franquia. Uma série de franquias. Não, eu acho que é um raciocínio comercial, até para o telespectador entender. Esse é o meu raciocínio. Agora, eu tenho muita fé. Eu acho que tem que existir um ser superior a mim. Se não existisse um ser superior a mim, não fazia sentido eu estar aqui. Exatamente. Eu acho de uma arrogância muito grande as pessoas que se acham que se bastam e que as coisas acontecem ali até ela e que não existe nada acima. É complicado. É complicado. Mas eu queria que você continuasse na sua colocação. Nesse último estágio, realmente, eu havia perdido a fé, né? Eu comecei a duvidar até mesmo da existência de Deus. Porque eu pensava o seguinte, se Deus existe, por que eu estou nessa situação?
ou se Deus existe, então ele não é bom. Porque a Bíblia diz em Salmos 34 que Deus é bom. Então, peraí, se ele existe, ele não é bom. Porque se ele é bom, por que ele deixa isso acontecer comigo? Esse era o meu pensamento, lá no fundo do poço. Mas às vezes você mesmo procura. Exatamente. Foi vezes, depois eu comecei a entender. Você se permite. Exatamente. Depois a gente começa a entender que o homem colhe aquilo que ele mesmo planta. Né? As minhas pernas, os meus passos, as minhas atitudes foi que me colocaram naquela situação. Então ali eu já duvidando até mesmo da existência de Deus, porque tudo aquilo que eu entendia como um ritual ou uma prática de fé para atrair algo bom para mim, eu já havia feito e não havia funcionado. Então eu chego nesse último estágio e naquele dia que eu decido cometer o suicídio, Deus mostra para mim que ele ainda me amava e que a misericórdia dele ainda tinha me alcançado. Porque nessa ocasião eu tinha casado e tinha uma filha, né, a Paola, que é a minha primogênita, só que ela era um bebê ainda. A minha filha não falava, a minha filha não andava, um bebê de colo. Eu deixei a minha esposa com minha filha na nossa sala, fui até a cozinha, inclusive da casa que eu moro até hoje, sentei naquele chão da cozinha, coloquei a arma na cabeça e disse, acabou. Acabou, não quero mais, acabou. E quando eu vou puxar o gatilho da arma, a minha filha, ela entra andando pela porta da cozinha, aponta o dedo para mim e me diz, papai, não precisa fazer isso não. Então foi uma experiência sobrenatural. Com certeza. Foi a forma que Deus encontrou de chamar a minha atenção, porque eu já estava decidido a cometer o suicídio. Minha filha não andava, não sabia andar ainda, sendo um bebê, e ainda não sabia falar. Mas naquele dia isso aconteceu. Foi quando eu entrei em estado de choque. A minha esposa veio correndo, ela disse que a única coisa que eu consegui fazer foi colocar a arma no chão e ficar sentado em estado de choque por 1 hora e poucas, 2 horas ali, chocado. Aí nós vamos terminar esse bloco, mas eu quero dizer uma coisa. Como não acreditar que tem um ser superior a nós? Como não acreditar? Como não respeitar isto? Exatamente. E Val, olha que maravilha. Eu estava duvidando da existência dele. Logo, eu não merecia esse amor. Eu não merecia esse amor, mas mesmo assim ele foi. Você vai me dar licença? A gente vai para mais um intervalo. Estamos no canal 7, via cabo, da Multi TV, no programa Falando Francamente. Hoje eu estou conversando com o apóstolo Paulo Velasco, da Igreja Semeando Amor. Voltamos já.